Bom, pessoal, continuando, nós vamos falar agora sobre sonhos, tá? E na psicanálise, tá? Os sonhos estão relacionados aos acontecimentos do dia anterior, como no exemplo do sonho da injeção de ímã, que nós analisamos lá no curso de psicanálise, tá? E os sonhos, cada sonho na psicanálise é a realização de um desejo. Um desejo sexual inconsciente, tá? Na psicologia analítica, além dessa questão sexual, tá? Que é uma questão arquetípica, ele aceita a fonte dos sonhos de forma coletiva, através dos arquétipos do inconsciente coletivo, tá? Então, na psicologia analítica, ela expande essa questão da interpretação dos sonhos, tá? E promove uma nova perspectiva, tá? De interpretação dos sonhos. Bom, na psicologia analítica, os sonhos são eventos naturais e espontâneos, que ocorrem independente do desejo ou intenção conscientes. O sonho é sua própria interpretação. Bom, as pessoas sempre reclamam, né, que não conseguem sonhar, tá? E ficam nessa, que não conseguem sonhar, já tentaram e tal. Bom, para sonhar está relacionado com a qualidade do sono, tá? Então, desliga celular, desliga computador, tablet, televisão, etc. Tá? Tenta relaxar, tenta dormir as horas que o seu organismo precisa. Para algumas pessoas 7 horas, outras 8, outras menos, tá? Antes de dormir, tenta fazer imaginação ativa, que nós vamos ver na próxima aula. Tenta desenhar mandalas, tá? O sonho é sua própria interpretação, ou seja, no próprio sonho tem elementos, tá, que vão ajudá-lo na interpretação. Às vezes acontece, por exemplo, o sonho ele é uma história, né? Mas, por exemplo, você está sonhando que chegou à sua casa. Aí, quando ia abrir a porta, acordou. E alguns dias depois, sonhou entrando na sua casa. Outra semana, sonhou indo até o quarto. Então, quer dizer, é um sonho que está sendo sonhado de pedaços, tá? Você deve juntar esses pedaços para poder fazer a interpretação. Isso acontece, tá? Por isso que é bom você ter um diário de sonhos. Se sonhou, assim que acorda, tenta anotar alguma coisa ou grava no celular, tá? Você falando, olha, eu sonhei sobre isso, 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 tá? Para depois você fazer a anotação. E o segundo ponto, os sonhos são tanto intencionais pelo self, tá? Com S maiúsculo, como compensatórios, no sentido de servirem de equilíbrio e a individuação da personalidade, questão da casualidade e finalidade. Bom, função compensatória do sonho: compensar uma atitude consciente, tá? Por exemplo, se você é uma pessoa que gosta de impor seu ponto de vista, brigar com outras pessoas para defender seu ponto de vista, né? Agredir outras pessoas verbalmente, que gosta de se impor, no sonho você pode sonhar como você sendo está indefeso, ser uma criança indefesa, chorando, tá? Alguma coisa de compensação. Já vi casos de, por exemplo, o indivíduo maltrata a esposa e no sonho ele sonha que está dando flores para a esposa, presentes. Pode ser uma esposa ou pode ser uma outra figura feminina, no sentido de que ela representa a ânima, tá, dele. Então tem sempre essa função compensatória e também tem a intenção do self, tá? O centro regulador do inconsciente coletivo. O que ele quer? Ele quer que a gente atinja a individuação. Então ele tem a intenção de que a gente atinja a individuação. Então ele vai poder agir no sonho, tá? Ele vai querer, olha,
ele vai sonhar isso. Tá? E através dos sonhos, o self ele promove um caminho para você seguir para atingir a sua individuação. Tá? Por isso que o sonho tem uma casualidade. Quais são as causas? Ou pode ser compensatório, né, de uma atitude consciente, ou ser uma vontade do self. O self com S maiúsculo. Mas independente disso, qual é a finalidade? Promover a individuação e o equilíbrio da personalidade. Tá? Lembre-se daquele eixo, quando explicamos o modelo psíquico de Jung, do eixo que liga o si mesmo, o self com S maiúsculo, com o ego, o self com S minúsculo, aquele eixo que promove a saúde psíquica do indivíduo. É nesse sentido, tá? De promover esse equilíbrio na saúde psíquica do indivíduo, certo? Bom, terceiro ponto. Os símbolos dos sonhos são símbolos verdadeiros, não são visões. Possuem uma função transcendente, tá? Isso aqui tá relacionado à questão... É muito comum as pessoas sonharem com sei lá, determinada coisa. Ele vai numa livraria, vai numa banca de revista atrás de um dicionário de sonhos. Então, se eu sonhei com uma pessoa caindo, significa isso. Se eu sonhei com água, é aquilo, e etc. Bom, na psicologia analítica, se você sonhou com determinada coisa, por exemplo, uma caneta, tá? Aquilo é realmente uma caneta, tá? Não é uma... Como na psicanálise, faz a associação com o órgão sexual masculino, tá? Um falo. Não. Se você sonhou com uma caneta, é realmente uma caneta. Mas por que você estava com a caneta no sonho? Você escreveu uma mensagem para quem? Tá? Os sonhos possuem também uma função transcendente. Esse transcendente é no sentido de você evoluir nos estágios arquetípicos, tá? Promover uma maior compreensão dos arquétipos. Lembrem-se lá da ânima e do ânimos. Eles têm estágios, tá? Na ânima tem a Índia, tem a Helena de Troia, tem a Virgem Maria. No ânimos tem Tarzan, tem o homem de oratória. Então, cada um daqueles estágios, quando passa de um estágio para outro, é um desenvolvimento que está ocasionando naquele arquétipo. É exatamente essa função transcendente aqui dos sonhos, tá? Quarto, o poder terapêutico dos sonhos é mais bem servido pelas técnicas de ampliação e imaginação ativa do que pela interpretação baseada na livre associação. A imaginação ativa, eu deixei para falar dela na próxima aula, tá? Vai ter uma aula só sobre imaginação ativa. E o que seria a ampliação? Tá? A livre associação é aquilo que eu já falei, né? Associar uma caneta a um órgão sexual masculino, por exemplo. Vamos ver aqui a questão da interpretação para a gente entender a ampliação. Bom, na interpretação, o primeiro passo seria analisar o sonho no contexto de vida do sonhador, ou seja, como é que ele está no trabalho dele, como está na família, tá? Seria esse o ponto. Segundo ponto, analisar o contexto cultural do sonhador, ou seja, como é que está a cidade que ele mora, o estado, o país, está passando por uma guerra, isso vai interferir no sonho, tá? Terceiro, explorar o conteúdo arquetípico. Bom, aqui você tem que ter conhecimento de mitologia, porque você pode ter um sonho que tem elementos que reflitam uma mitologia nórdica, por exemplo, tá? Então, por isso que é interessante ter o acompanhamento terapêutico na interpretação dos sonhos, tá? Como vocês podem ver, a interpretação partiu de um contexto pessoal, né, da vida do sonhador, e passou por um cultural e arquetípico, ou seja, teve uma ampliação do significado do sonho. Tá? Lembro agora que, por exemplo, Marie-Louise Von Franz tem no livro dela Psicoterapias,
ela ela cita um caso aonde o paciente sonhou com uma rosca e um parafuso, tá? Na psicanálise, esse sonho é altamente conotação sexual, na medida em que o parafuso entra na rosca, então seria o ato sexual em si. Mas, ao analisar a questão arquetípica do sonhador, o sonho estava se referindo a questões de ele deveria integrar algumas partes da vida dele que estavam faltando, que estavam dissociadas, que estavam soltas, tá? Então, quer dizer, através da ampliação do sonho, ela tomou uma outra perspectiva e o jovem ficou mais perto de atingir a sua individuação, certo? Bom, continuando, os sonhos têm uma função prospectiva, tá? Isso é no sentido, não é que o sonho vai estar toda vez prevendo o futuro corretamente, ele pode errar, tá? É no sentido de que o nosso inconsciente ele possui mais elementos para analisar as situações do que nosso consciente, tá? Até porque nosso inconsciente, na psicologia analítica, é a acumulação das experiências tidas pela humanidade, tá? Então, por exemplo, você, empresário, está em dúvida se vai fechar ou não um negócio. Então, depois de um tempo, sonha que vai fechar o negócio, fecha o negócio e dá certo. Ah, não, foi o meu sonho que me avisou. Entendeu? O seu inconsciente, de todos nós, tem elementos que facilitam essa questão da prospecção, de você prever situações futuras, tá? E temos, por último, os tipos de sonhos. São sonhos reativos, ou seja, são sonhos que repetem acontecimentos traumáticos do dia anterior. Por exemplo, você está na sua cidade, você bateu o carro. Um acontecimento desagradável, mas você vai à noite e sonha com o mesmo acidente, se repetindo. Tá? Esse é um sonho reativo. Sonhos telepáticos, tá? Eu já vi acontecer algumas vezes quando pessoas que moram, às vezes até em cidades diferentes, têm o mesmo sonho na mesma noite, tá? Inclusive conversam no sonho e uma ligou depois no outro dia para outra e as duas sabiam que tinham conversado no sonho, tá? Acontece sonhos telepáticos. Esse sonho não acontece na psicanálise não, viu? Os grandes sonhos são sonhos que têm uma carga arquetípica muito grande, tá? Geralmente são sonhos daqueles que as tribos, os chefes das tribos tinham, né? Tem ainda. Por exemplo, o xamã da nossa tribo ou o chefe da nossa tribo sonhou que ia acontecer tal coisa e nós vamos nos preparar para isso, tá? Ou então na esfera individual. Você tem um sonho que vai mudar a sua vida, vai mudar a sua profissão. Esse é um grande sonho, tá? Ele tem bastantes elementos simbólicos, geralmente um sonho mais longo, tá? E temos pequenos sonhos, que são os sonhos do dia a dia. Por exemplo, você assistiu um filme e sonhou com um filme, tá? Então são pequenos sonhos. Inclusive o sonho da injeção de Irma, do acontecimento do dia anterior, que Freud viu Irma lá e tal, e sonhou com ela. Então são pequenos sonhos, ok? Então, pessoal, por essa aula é isso.